Olá, graça e paz da parte de nosso Deus. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa, o nosso projeto IBG na sua casa. E antes de continuarmos o estudo, quero também pedir para você se inscrever no canal da nossa igreja. Basta você clicar aí no inscrever e também clique no sininho para que você possa receber sempre as novidades do canal aí em primeira mão. Também peço que você possa, ao final desse estudo, escrever seus comentários. Coloque lá o que você achou, talvez temáticas que você gostaria de estar ouvindo aqui no canal, e aí nos ajudará cada vez mais a melhorar, a aperfeiçoar o canal da Igreja Batista da Graça, tá ok? Dá um curtir também, aperta aí, isso vai ser muito bom para nós, tá ok? Bom, antes de continuarmos o estudo da semana passada, eu quero convidar você a orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo dele nos dê sabedoria, nos ilumine e possamos assim continuar a crescer no conhecimento do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te somos gratos por mais essa oportunidade de aprendermos da Tua Palavra. Deus, que Teu Espírito Santo nesse momento possa estar trazendo na vida desse querido, dessa querida, o ensino do Senhor e que possa crescer em conhecimento e em graça do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e assim nós temos certeza já da ação do Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Bom, hoje eu quero falar sobre a segunda parte, na continuidade das características da igreja. Na semana passada, nós vimos aí algumas dessas características, como a santidade, e vimos profundamente sobre como que essa igreja pode ser santa. Nós vimos também sobre a unidade da igreja e a importância dessa unidade. Estudamos sobre a autoridade da igreja, a autoridade que vem de Jesus para as nossas vidas, que vem de Jesus para a igreja. Vimos, por último, na semana passada, sobre a comunhão, a koinonia. Vimos que comunhão vai além de simplesmente sentar-se à mesa para nos alimentarmos, mas que ela vai nos repartir, vai realmente que aquilo que é do outro também é meu e o meu é do outro, e a gente vai ali suprindo as necessidades uns dos outros. Hoje eu quero dar continuidade, eu quero falar sobre uma característica muito importante da igreja, não que as outras não sejam, mas essa característica é fundamental para o avanço, para o crescimento da igreja. E quero falar sobre fé. Isso. E a fé, eu queria falar com você sobre o entendimento de dois momentos da fé. Poderia dizer assim, dois tipos de fé que tem aí na Bíblia. E para isso, para a gente poder identificar qual fé eu vou estar falando, ou futuramente você tendo acesso a esse material físico, em PDF ou livrinho, essa fé com letra em caixa alta. Vamos imaginar assim, uma fé com letras grandes, caixa alta, e uma fé com letras pequenas, caixa baixa. Só para a gente diferenciar qual fé eu vou estar falando. A fé com caixa alta é aquela fé que está relacionada à salvação. É a fé que a pessoa deposita em Jesus Cristo e ali naquele momento recebe do Senhor a redenção. Recebe naquele momento a salvação que vem de Jesus. Em Romanos 10, verso 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Essa fé em caixa alta, essa fé que é a fé da salvação, que é a fé de eu crer em Jesus Cristo, crer que Ele é meu Senhor e Salvador, essa é a fé que ela vem quando eu ouço a palavra de Deus, pois essa palavra de Deus
é o próprio Jesus Cristo, pois ele é o conteúdo e ele também é o autor dessa fé. Ele é todo o conteúdo dessa fé que eu preciso para a salvação e ele também é o autor, como diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. É nele que eu encontro a salvação, então eu preciso depositar a fé nele. E, queridos, não vai haver pessoas que irão crer em Jesus se não houver quem pregue, quem fale. Então, eu quero desafiar você justamente a essa importância dessa característica da fé. Pois se você não anunciar com fé que Jesus Cristo é Senhor, outros não irão crer. Em Efésios 2,8 vai dizer que as pessoas creem em Jesus através dessa fé. Lá diz assim, Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa fé, quando eu a tenho, eu creio em Jesus, e a partir daquele momento eu recebo dele a graça do Senhor. Então, essa fé, ela faz parte das características da igreja, pois é ela que leva as pessoas a crerem em Jesus e se tornarem discípulas dele, a realmente terem a vida transformada, se arrependerem. Essa característica é o anúncio, é a proclamação. Eu vou falar nisso já já. É uma outra característica da igreja, mas eu quero continuar sobre a fé. E agora eu quero falar sobre a outra fé. E aí a fé com caixa baixa, com letras minúsculas, não porque tem menos importância, mas somente para a gente diferenciá-las, que é uma fé no crer, no agir de Deus. Uma é para salvação, a outra é aqueles que já são salvos, a possuem e creem que Deus vai agir, que Deus vai estar ali trabalhando mesmo que eu não veja. E eu queria usar um texto bíblico para exemplificar essa fé, que está lá em Hebreus 11, 1 e 6, texto assim bem clássico sobre a fé. Lá diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé, ou melhor, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que presenteia aqueles que o buscam. A fé, essa fé que Hebreus 11 está dizendo, é uma fé que penetra no desconhecido, é uma fé no sobrenatural, é uma fé que, ainda que eu não veja, mas eu preciso acreditar que Deus está agindo, independente se eu estou vendo ou se eu não estou vendo, mas eu preciso depositar esse desejo, essa fé em Deus. Se a igreja não tiver essa fé, se a igreja não crê que Deus vai agir, independente se estou vendo, se eu não estou vendo, se eu tenho recursos humanos, financeiros, se eu não tenho, se eu tenho, se me sobra ou se me falta, independente disso, se a igreja não tiver essa característica da fé, a igreja não avança, a igreja ela fica engessada, a igreja ela fica parada. A igreja ela precisa até mesmo sentar e rever o que é ser igreja para ela. Porque se como igreja a gente não acreditar, não crer que Jesus, que Deus, que a Trindade vai agir em nosso favor, naquilo que concerne principalmente ao reino, a gente está perdendo tempo como igreja, a gente está sendo qualquer outra coisa, menos igreja. Essa fé que motivou a igreja de Atos, tá, a trazer as pessoas para o batismo. Quero ler 2 textos sobre isso, sobre essa fé que move as pessoas a terem a outra fé, a fé da salvação. Marcos 9:38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E Atos 2:41 diz:
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O texto de Mateus e o texto de Atos mostra para você e para mim que aquela igreja era uma igreja de fé. Quando Mateus vai dizer, rogue ao Senhor da Seara que mande ceifeiros, que mande trabalhadores, a gente precisa entender que Jesus está falando aqui sobre o fazer discípulos. Isso. Jesus não está falando ali de transferência de carta. Às vezes a gente tem essa mentalidade de que pela fé vamos orar para que Deus possa trazer alguém dessa área ou daquela área. Queridos, naquele tempo a transferência de membro de uma igreja para outra, isso é coisa moderna. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente precisa pedir a Deus que mande cada vez mais trabalhadores para a sua obra. E como que é isso? É através dos batismos, é através de realmente pessoas se convertendo a Jesus Cristo. E isso vai acontecer através da fé. Como, pastor? A gente orando. Nós precisamos constantemente orar por aqueles que precisam e que vão ser salvos. Sabe, fazer a nossa listinha, ter o nosso cartão-alvo, orar por aqueles nomes constantemente, para que eles sejam mais um no trabalho do Senhor. A igreja de Atos vivia isso, tanto que está aqui expresso que 3.000 pessoas aceitaram a palavra naquele momento. E aí eu entro na outra característica, que logicamente é movida pela fé, que é a evangelização. A igreja que não tem dentro da sua característica, e principalmente de forma primordial, a evangelização, ela vai correr um sério risco. É uma igreja que não vai desenvolver, é uma igreja que não vai crescer e é uma igreja que está tendente a morrer. Queridos, a obra evangelizadora pertence a você e a mim como igreja. Isso precisa arder no nosso coração. E eu queria falar sobre essa característica usando dois prismas. Um é um texto bíblico e o outro é o prisma da igreja multiplicadora, que não é um método de crescimento de igreja, tá ok? Se você não conhece o que é igreja multiplicadora, escreve aí embaixo a sua dúvida, que eu vou responder para você, eu vou ter o maior prazer, mas mais à frente queremos gravar também aulas sobre isso. Mas a igreja multiplicadora é um retorno aos princípios bíblicos que a igreja de Atos, principalmente a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, vivia no seu dia a dia. E a evangelização é um desses princípios com um nome diferente. Então vamos lá, Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E a igreja multiplicadora, principalmente pegando esse texto de Mateus 28, ela define evangelização como evangelização discipuladora ou relacionamento discipulador. Os dois são a mesma coisa. Porque, na verdade, isso está mais em conformidade com o princípio bíblico. Porque Jesus nos chamou não somente ir e pregar, ele nos chamou a fazer discípulos. A gente precisa entender que pregar a mensagem do Evangelho não é coisa assim muito difícil. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha realidade aqui. Irmãos, pregar, principalmente num país como o Brasil, que ainda tem liberdade religiosa, ainda pode abrir uma igreja, ainda pode fazer um culto ao ar livre, a gente precisa entender que a gente tem essa liberdade. Eu sou do tempo do culto ao ar livre e eu achava aquilo fantástico. Isso movimentava assim a igreja de uma forma extraordinária. A gente ia para uma praça, levava som, os jovens ensaiavam normalmente uma peça e ali a gente apresentava, cantava, via o pastor, pregava, fazia o apelo, pessoas iam à frente. Isso é uma bênção. Mas a dificuldade
que muitas vezes essas pessoas que iam à frente, pouquíssimas delas, quando iam para a igreja, mas era um número muito pequeno, e às vezes chegava na igreja e não eram cuidadas, ou seja, se batizavam, depois já estavam por aí, não tinha alguém caminhando com essa pessoa. Eu sou do tempo em que a gente ia de porta em porta, e a gente levava um folheto, orava com as pessoas, enfim, mas e depois? Eu não estou dizendo que esses métodos são ruins, eu não estou dizendo que esses métodos não devam ser feitos, mas o que eu quero dizer é que precisa de ter mais. E quando a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente precisa pensar em algo mais intencional. E nesse intencional, não estou dizendo que é mais barato ou que é menos trabalhoso, pelo contrário. Quando a gente pensa em relacionamento discipulador, a gente precisa ter a intencionalidade de investir na vida de alguém. E só entenda uma coisa, essa palavra intencional às vezes gera umas confusões nas cabeças de algumas pessoas. Ser intencional significa que no meu coração eu vou ter a intenção de investir na vida de alguém para que ela conheça Jesus, para que ela se batize e assim ela possa no futuro também fazer isso com o outro. Eu vou caminhar com essa pessoa de mão dada. Eu vou caminhar com essa pessoa no dia a dia. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar, eu vou tomar um café com essa pessoa. Essa característica de evangelização da igreja, nos tempos atuais, na nossa sociedade, é a que melhor tem funcionado. Eu tenho investido na vida de algumas pessoas, em especial eu e minha esposa estamos investindo na vida de um casal e a gente vai vendo os frutos chegando, os frutos acontecendo. Então eu quero convidar você, como igreja, a praticar o relacionamento discipulador. A característica da igreja é ganhar pessoas para Jesus. E não é fazendo eventos. Eventos são bons, nós fazemos eventos aqui na IBG. Mas os eventos, eles precisam ser o quê? Somente uma ponte para esses relacionamentos discipuladores, para essa intencionalidade. Às vezes, aquela pessoa que você quer se aproximar, está difícil, ela vai num evento desse, e você ali começa a marcar depois uns cafés, uns passeios, também uma ponte para aqueles relacionamentos que você já está investindo, trazer a pessoa até conhecer mais algumas pessoas da igreja. E eventos pontes, mas não podem ser as finalidades da evangelização. Nós não podemos pensar em evangelizar com culto de domingo à noite, com eventos. A gente precisa pensar em evangelizar na caminhada, no dia a dia. Mas, pastor, eu não conheço ninguém. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós conhecemos muita gente, a gente precisa ter a intenção. Eu tinha o mesmo pensamento que você. E um dia eu falei, Deus, pastor só lida com crente. Eu quero lidar com alguém que não tem Jesus. E Ele colocou um casal na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, para que a gente caminhasse. Então eu não tenho mais desculpa, eu tenho um casal, tenho um marido que eu estou caminhando junto, tenho a esposa que a minha esposa está caminhando junto. Então, pensa bem. Primeiro, ore a Deus. Isso é fé. Segundo, comece a investir na vida de pessoas. Um outro assunto que é característica da igreja é missões. E missões está ligado logicamente, com a evangelização discipuladora, com o relacionamento discipulador. Porque a igreja que não tem como característica o desejo de fazer missões, eu não sei se ela é igreja. E também eu quero usar um texto bíblico e a visão de igreja multiplicadora. O texto é Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom, missões, ela começa onde eu estou. Onde eu estou. No meu trabalho, na escola, na faculdade, na minha vizinhança, enfim, é onde eu estou, pois eu sou a igreja. E a ideia é que ela vá o mais longe possível.
até os confins da terra. Eu posso fazer missões com a minha vida, eu posso fazer missões com as minhas orações e eu posso fazer missões com as minhas contribuições financeiras. Então, missões, ela precisa ser algo que arde no coração da igreja. E fazer missões locais, pessoais, a gente começa justamente com o RD. Quando eu estou investindo na vida de alguém, eu já estou fazendo missões. Porque missões não é para o missionário. Um missionário de carreira, como a gente chama. Missões não é para o pastor. Missões não é para aquele irmão, né, que algumas igrejas têm, que é o irmão do ministério evangelístico. Né? Algumas igrejas ainda têm isso. Não, missões é para toda a igreja. A gente não pode terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. E quando a gente faz missões numa visão de igreja multiplicadora, a gente tem dois caminhos muito interessantes que são princípios bíblicos. A gente começa com o relacionamento discipulador, você e mais uma pessoa, vida na vida, e também os pequenos grupos multiplicadores. Os pequenos grupos multiplicadores são grupos de no mínimo 3 pessoas, e o máximo, normalmente a gente fala aí 12, 15 pessoas para uma multiplicação, por isso pequeno grupo multiplicador, que seria ir para uma outra casa. Estou numa casa, cresci, estou com 15 pessoas, talvez um pouco mais, já tenho um líder que foi treinado e vai para uma outra casa. Isso é fazer missões, porque enquanto eu estou ali na casa, levando a mensagem do Evangelho de uma forma mais informal, outras pessoas novas estão chegando. É uma forma dinâmica de fazer missões. E dentro do prisma ainda de igreja multiplicadora, tem a plantação de igrejas, que é missões. E essa plantação de igreja, feita com os pequenos grupos, com o RD, é uma forma certeira de fazer com que o evangelho se espalhe cada vez mais. Como assim, pastor? É simples. Imaginemos que nós queremos começar um pequeno grupo em um outro bairro, uma igreja. E normalmente, né, antigamente, o que a gente fazia? A gente ia nesse bairro, não tem nenhuma igreja, no nosso caso, igreja batista, e aí a gente alugaria lá um salão, compraríamos cadeiras, compraríamos som, equiparíamos a igreja, congregação, né, colocaríamos lá na frente uma placa Congregação Batista, e se não tivesse ninguém já para congregar, a gente ia começar a orar, Deus envia a gente para lá, a gente precisa ali ter pessoas, Senhor. Era assim que era feito antigamente. Ou se já tem um pequenino grupo de pessoas ali naquele bairro da igreja, a gente pega, aluga e fala, irmãos, agora você vai lá, leve pessoas. Bom, não estou dizendo que isso está errado, e isso funciona ainda porque Deus age de várias formas, da sua multiforme graça, Ele age. Porém, sai caro. E nem sempre a gente consegue iniciar um novo trabalho porque a gente se esbarra justamente na questão financeira. Um aluguel, compra de material. E às vezes a gente pensa, né, nossa igreja é pequena, como que a gente vai começar um novo trabalho? Mas imaginemos que você começa um pequeno grupo. E está vindo na sua igreja uma família, uma pessoa desse bairro, ou você conheceu uma pessoa desse bairro e começa ali um relacionamento discipulador. E você caminha com essa pessoa, você toma café com essa pessoa, você leva presente no aniversário dessa pessoa, enfim, você está ali construindo um relacionamento. E nós costumamos dizer o seguinte, eu ganhei essa pessoa para mim, agora eu quero ganhar ela para Jesus. E aí você apresenta Jesus, a pessoa aceita, a pessoa se converte, a pessoa é batizada. E ela está justamente nesse bairro que é um bairro alvo da igreja. O que você faz? Chegou, olha, querido, agora vamos fazer o seguinte, vamos começar um pequeno grupo na sua casa? E ela aceita. Aí essa pessoa já conhece um grupo de pessoas que moram em volta da casa dela e ela convida. Aí, lógico, nunca vai todo mundo, mas, sei lá, tá você, essa pessoa e mais um amigo dela. Aí vocês ali começam. Uma porção da palavra, comida, né? O pequeno grupo tem a parte da comunhão, pois ele é informal, não é uma pregação de domingo à noite. Quando você percebe, a casa já está começando a ficar cheia, aí precisa multiplicar. Aí como que você vai multiplicar? Você já treinou essa pessoa que você ganhou para Jesus em
possivelmente outra pessoa já poderá também estar sendo treinada. Mas você, que é o discipulador mor, né, vamos pensar assim, né, o sênior, só para a gente descontrair, você já está ensinando essas pessoas, juntamente com o seu pastor, né, você tem toda uma equipe, tem a supervisão, né, igrejas com pequenos grupos maiores, tem supervisor, e está crescendo. E vamos dizer, passou o tempo, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depende da realidade, esse pequeno grupo, ele chegou e já tem, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas que estão se reunindo já nesse tempo aí que você está com esse trabalho. Bom, está na hora de começar talvez um ponto de pregação. Não vamos alugar nada ainda. E aí você descobre que no grupo de pessoas ali que se reúnem semanalmente nas casas, tem uma casa que tem uma boa varanda, tem um bom quintal. E você faz a proposta para a pessoa, vamos começar um ponto de pregação na sua casa, no sábado, no domingo, sei lá. Vamos. Qual é a despesa da igreja nesse sentido? Aí vai precisar de uma caixinha de som, talvez aí sim umas cadeiras para receber as pessoas, uma ajuda com a água e a luz desse irmão, né? Talvez ali uma coisinha ou outra. E aí começa a ter um culto, toda semana, como se fosse na igreja. E esse grupo vai crescendo. Aí vocês começam a planejar o que é a compra do terreno. Parece assim coisas muito utópicas, mas é o que Deus tem feito no Brasil hoje. Deus tem aberto novos trabalhos desta forma. Então missões, ela acontece a partir de onde eu estou. E chega até aonde eu quero, ou aonde eu estou orando, ou aonde Deus, esse é o princípio, aonde Deus quer chegar. E a última característica da igreja, poderíamos pensar em várias outras, mas eu quero encerrar com essa, é contribuição. Isso, contribuição. A contribuição financeira, ela precisa ser pensada na igreja, é um assunto delicado, não deveria ser, tá? Porque a igreja, ela, enquanto está nessa terra, e aí eu falo igreja, instituição, igreja que quer avançar, né? Como eu falei, né? Você começa um trabalho em outro bairro, e você como igreja, você tem um investimento na vida daquela pessoa, você tem um investimento financeiro, a gente para levar Jesus, a gente precisa investir na vida das pessoas. Essa contribuição, ela proporciona condições para o avanço do Evangelho. Infelizmente, as pessoas quando pensam em dinheiro, elas se fecham, aí vem aquelas desculpas que você já está cansado de ouvir, mas o que eu quero dizer é que mesmo dentro de um relacionamento discipulador, tem um investimento seu. A gente precisa também perceber que essa contribuição financeira, ela é um ato de fé. Olha a fé aí de novo. Sim, pois quando muitos que não contribuem, porque eles arrumam as mais diversas desculpas possíveis. Eles vão dizer lá, eu não entrego por uma questão de um ponto de vista, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas eu quero falar o seguinte, querido, que contribuição financeira é um ato de fé, obediência e realmente crer que Jesus Cristo é que cuida da gente. Eu quero ler 2 textos para a gente já caminhar para o final, que diz em Lucas 14, 27, que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E o outro texto, que está em Marcos 12, 41 e 44, a oferta da viúva pobre, diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então a viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros,
Todos deram o que sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. O que eu quero dizer para você é o seguinte: ainda que Jesus ele não se preocupou com a temática do dízimo, os 10%, sabe? Os 10% que causa tanto problema na vida de algumas pessoas, mas ele quis dizer que a nossa vida precisa ser entregue a 100%. A viúva pobre é o maior exemplo disso. E Lucas 14, 27 que eu li, mostra que na nossa vida, se a gente não faz sacrifícios, nós não somos dignos de sermos chamados de discípulos. E esse sacrifício não é somente relacionado à contribuição, é que a gente está dentro da temática contribuição, mas envolve toda a dimensão da nossa existência como cristãos. Então o que eu quero chamar a sua atenção é que a grande verdade é que quando eu invisto no reino de Deus, mesmo que seja financeiro, eu estou investindo para a eternidade, porque eu estou contribuindo para o avanço do reino. Então, a gente não vai levar nada dessa terra. Se alguma coisa nosso, ou melhor, não é nosso, mas que nós conquistamos nessa terra, são vidas para Jesus. Elas vão para o céu, vão para a eternidade junto com você e comigo. E muitas vezes isso precisa da sua contribuição, e a contribuição financeira ela faz parte sim da igreja, pois é ali que a gente leva uma cesta de alimento, é ali que a gente proporciona o bem-estar para alguém. Eu vou colocar aí 2 círculos para você poder observar, e esses círculos, eles mostram o sistema econômico humano. Você está vendo aí? Onde está o eu no centro e tudo em volta. Tudo é meu. Esse é o sistema econômico do mundo, né? Do ser humano, né? Tudo é meu lazer, meu status, minha profissão. E o outro círculo é o sistema econômico de Deus. Olha aí esse círculo. Deus agora está no centro. Troquei a palavra eu por Deus. As outras coisas que estavam no primeiro círculo continuam aí. Carro, filhos, só que agora eles ganharam mais valor. Porque Deus é que está dando valor a essas coisas e agora eu ganho mais coisas ainda. Eu ganho um bom nome, eu ganho pessoas orando por mim, eu ganho conhecimento bíblico, eu amo os de fora, eu amo a igreja, pois Deus agora está no centro. Não é mais o eucentrismo, é Deus no centro, Deuscentrismo. Então, queridos, essas são as características da igreja. Que o eterno Deus possa abençoar a sua vida. Na semana que vem, vamos falar sobre a relevância dessa igreja na sociedade, para nossas vidas. Enfim, vamos falar sobre essa relevância da igreja. Quero agradecer você aí assistindo junto conosco. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa e deixe aí os seus comentários. Deus te abençoe e até um próximo IBG na sua casa.